Bloco do nosso programa de hoje, a Igreja em Ação, com o tema do nosso bate-papo com essas duas pessoas ilustres, que nos dá a alegria da presença, o Dr. Felamingo e a doutora Maria Regina, que são do Conselho dos Leigos da nossa Arquidiocese de Sorocaba. E então, agora continuamos o nosso bate-papo, que é falar sobre a missão do leigo, né, dos batizados e batizadas na igreja. E aí, então, podemos perguntar qual é o carisma próprio do laicato, do cristão batizado na igreja? Então, o carisma da secularidade do leigo em primeiro lugar, constitui família. Aliás, todos nós temos uma família. Se não somos casados, se não é casado, mas vive numa família. Tem o pai, veio o pai, da mãe, irmãos, tios, né, parentes. Então, constitui família. É lá a igreja doméstica, é o primeiro lugar onde o leigo e a leiga atuam. Depois é inserir-se na sociedade, né, e pôr em prática a evangelização no mundo, ser fermento, sal e luz, praticando o evangelho. O que nós vamos buscar na igreja, nós devemos ser testemunhos de Cristo, testemunhos vivos de Cristo. Se possível, a gente coloca palavras no nosso testemunho, mas, se possível, só a nossa presença já é um testemunho vivo do Cristo Jesus ressuscitado. Então, inserir-se na sociedade para evangelizar. Este é o papel mais importante do leigo e da leiga. Valorizar os sinais do reino de Deus presentes no seio da sociedade. Combater a injustiça. O leigo tem que ser combativo. Não pode deixar passar as injustiças. Tem que lutar pela justiça social, pela justiça da nossa sociedade. Ser sinal visível de Cristo Jesus. Na família, como já disse, no trabalho, no lazer, onde nós vamos no clube, nos nossos passeios. Ali nós devemos ser o sal, luz e fermento, nesses lugares. Na educação, na saúde, enfim, em todos os ambientes. Então, é por isso, Padre Dirceu, que nós, leigos, né, a gente acha importante formarmos associações. Por que isso? Porque pequenos grupos de pessoas ligadas na mesma profissão, elas terão força para atuar naquele ambiente. Então, por exemplo, na Associação dos Juristas, nós temos advogados, nós temos pessoas ligadas à justiça, temos oficial de justiça, delegado, promotor, temos, inclusive, estudantes de direito. Então, por quê? Essas pessoas vão ser fermento, sal e luz no mundo jurídico. Temos também juiz também que participa, né, da nossa associação. Então, por isso que a gente entende que seria importante. Temos também, né, Felamingo, a Associação dos Professores. Né? Olha, um mundo tão importante, o senhor sabe, né? É um mundo tão importante da educação. Nós temos, estamos tentando, né, formar a associação. Uma associação, ela é importante porque ela tem voz ativa, né, na sociedade e no mundo. Então, por exemplo, a Associação dos Juristas, nós temos CNPJ. Então, nós temos voz ativa no Congresso. Por exemplo, então, se tiver um assunto, assim, como já houve, né, sobre o aborto, né, o presidente anterior, que era o Dr. Marcelo Azevedo, ele se inscreveu para participar nessa discussão. Olha aí. Veja que importante, né? Então, por isso que nós entendemos que o leigo, ele deve formar associações, porque daí ele tem voz, ele tem força, porque uma andorinha não faz verão. Agora, imagine um grupo juntos, que força que tem na nossa sociedade, que força que tem no nosso ambiente. E pode arrastar pessoas para isso. Como eu volto a falar novamente, Padre Dirceu,
como é importante o nosso testemunho no nosso ambiente, que as pessoas falam, nossa, mas essa pessoa, mas como você é diferente? Por que será que você é diferente? Porque nós temos o Cristo vivo, ressuscitado na nossa vida. Então, por isso que nós temos que ser diferentes. Nós temos que plantar a semente para que ela venha frutificar. Muito bem, doutora Maria Regina, dentro dessa perspectiva da sua colocação, temos uma mensagem especial também para a noite de hoje, que é do nosso pastor, Dom Júlio, que agora ouviremos, que está dentro dessa perspectiva da sua fala, né? Da importância das diversas profissões ter a sua ação como igreja, como fermento na massa, exercendo essa vocação, esse carisma próprio que é do laicato, de ser sal, luz, né? Sentir-se chamado para organizar as diversas profissões. Vamos ouvir com atenção e acompanhar esse momento da participação do nosso arcebispo, Dom Júlio Ende Acamini. Alô, Padre Dirceu, Felamingo e Maria Regina. É uma grande satisfação poder acompanhar este programa em que vocês apresentam, então, o Conselho Arquidiocesano dos Leigos. Gostaria de saudá-los, de encorajá-los a continuar trabalhando na organização de um laicato consciente, ativo e também missionário. Necessitamos sempre, cada vez mais, de leigos engajados na evangelização, mas que estejam presentes no mundo da educação, da política, da economia, do direito, da ciência, da cultura. São campos em que os leigos, de fato, assumem um protagonismo importante e necessário. Saúdo todos vocês e espero também poder estar a serviço deste laicato, ajudando naquilo que compete a mim como bispo e também através das minhas orações. Mais uma vez, meu abraço e minha saudação. Muito obrigada, Dom Júlio, pelas palavras, né, a nós dirigidas. Muito obrigada mesmo. E nós sempre sabemos que podemos contar com o Senhor, com as orações, com a sua presença, sempre que possível, em nossas reuniões. E nós agradecemos imensamente. Muito obrigada mesmo, de coração. Dom Júlio, muito obrigado mesmo. O senhor sempre nos apoia, né, em todos os momentos, sempre que a gente precisa. Dom Júlio tem feito conosco também um pequeno retiro. Todos os anos nós fazemos um retiro com o arcebispo. Ele está presente sempre que nós precisamos. Participou, inclusive, Padre Dirceu, Dom Júlio participou conosco das reuniões virtuais. Durante a pandemia, falei, nós não deixamos de fazer uma reunião, fizemos 20 e tantas reuniões virtuais. Numa delas, inclusive, Dom Júlio fez uma pequena preleção, bastante grande, né, Regina? Para nós foi muito bom, porque a gente ficava em casa. Sim. O senhor se lembra disso, né? Sim. E nós fazíamos as reuniões, as primeiras foram difíceis, né? Mas depois a gente aprendeu a mexer, com o computador, com a videoconferência. E Dom Júlio sempre esteve presente conosco, a gente agradece ele, né? Então é muito importante o arcebispo, o bispo, né? O bispo diocesano, o arquidiocesano, estar junto com o seu grupo de leigos, né? Porque a gente dá a impressão que nós somos um grupo e o sacerdócio é outro. Não, Padre Dirceu, nós temos que evangelizar todos juntos, sabe? Nós não podemos estar separados, né? Então, assim, aquele estigma, né? Que, mas o laicato vai conhecer mais, começa a se, né, ter mais, fazer teologia, como eu leigo, diz, a gente, né? Mas a gente tem que conhecer. Como é que eu vou amar o meu Deus se eu não conheço? Não é verdade? Eu preciso conhecer. Quanto mais eu conhecer, mais eu vou amar, né? Então a gente tem realmente essa vocação. Eu acho que se me permite continuar, né, depois desse agradecimento para Dom Júlio. Dom Júlio, muito obrigado mais uma vez, da gente poder falar que o leigo, né, ele tem que realmente estudar um pouquinho mais, né? Então, a gente, infelizmente, quando a igreja se separou com o protestantismo, lá no século, em 1500 e pouco, então os nossos irmãos protestantes ficaram
com a Bíblia. Sim. E nós ficamos com a missa. Né? Só depois do Concílio Vaticano II é que a gente começou a poder ler a Bíblia, ou seja, os leigos não podiam ler a Bíblia. Né? Então, hoje nós temos que, além de ler a Bíblia, nós católicos temos o magistério, que nos dá toda a interpretação. E nós temos que estudar. Então, a arquidiocese, né, a começar pelo Dom Eduardo, que foi quem iniciou este grupo agora de leigos, esse novo grupo. Já tivemos os outros conselhos de leigos mais antigos, acho que a Regina depois pode comentar um pouquinho disso, mas Dom Eduardo, né, nos convidou, junto com o bispo, agora não me recordo o nome, mas acho que é o bispo de Jundiaí, e veio aqui em Sorocaba, fez um encontro. Dom Gil? Na época era... Eu acho que era Dom Gil, eu não me recordo. E o Dom Vicente também. Nós fizemos, iniciamos. Eu me lembro que a gente iniciou, e Dom Eduardo foi lendo para nós a Christi Fidelis Laici, né, que é um documento do Papa, do Santo, né, Papa João Paulo II, uma exortação apostólica, falando dos leigos. Então ele foi aos pouquinhos ensinando, e a gente também não ia entendendo muito. Falta conhecimento para o leigo entender. O leigo vai à missa no domingo e acha que ele já fez tudo. Fez bastante. A Eucaristia nos alimenta, mas eu acho que falta para nós, se me permite, dinamismo maior, de interesse de estudar, de conhecer, né? De se lançar. Exatamente. Lançar as redes, né, em águas mais profundas, que foi também o pedido do Papa João Paulo II na entrada do milênio, né? Nesse sentido, né? E a gente poder caminhar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais profundo, conhecer um pouquinho mais e não ter medo, né? Não ter medo de estudar a Bíblia, os documentos da Igreja, principalmente os documentos do Concílio Vaticano II, que dão assim uma substância muito grande para a gente como leigo, sabe? Eu sei que são documentos difíceis de serem lidos, mas a nossa arquidiocese, Padre Dirceu, tem um curso regular. Olha aí, interessante, hein, gente? 3 semestres, são 18 matérias, né? São 18 professores que nós temos, são padres, são leigos formados em teologia, né? Pessoal, então, que estuda e que a pessoa vai lá, faz 1 ano e meio, né? O curso é de segundas, terças e quartas. Começa às 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, das 19 às 22, lá no Centro Arquidiocesano. E esse curso, ele é uma introdução, né, de teologia, uma teologia pastoral. Então, eu acho que, assim, eu sou engenheiro, vou falar uma expressão que dá um V0. Né? V0 é aquele início do conhecimento. Quando o movimento inicia, o movimento de um carro é o V0. A velocidade inicial. A gente tem uma velocidade inicial de conhecimento bíblico, de documentos, 18 matérias. É lógico, depois você pode também, questão que pode, participar do curso, né, que é o mesmo curso que os padres fazem, os presbíteros fazem, o curso de 4 anos, eu fiz, você fez, né? A gente fez aqui, né? Eu fiz aqui em Sorocaba, e que dá um desabrochar maior na nossa vida. O conhecimento, né, nos mostra o quanta ignorância nós temos da nossa religião, né? A gente tem ignorância. Isso não significa que a gente não tenha fé. Aquela senhorinha, a minha avó, né, que era analfabeta, tinha muita fé. Sim, com certeza. Mais do que eu. Mas eu acho que a gente tem que ter conhecimento para dirimir as dúvidas só com estudo. Só com estudo.